Olá, eu sou o Valker, servo e obreiro do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Bom, conforme no vídeo anterior, hoje vou falar sobre a dureza de coração, o desobedecer à voz de Deus, a incredulidade e a maldade. Os três últimos tópicos prometidos. Vamos lá. Tópico 1. Desobedecer à voz de Deus. Nosso Pai Celestial criou o homem para ter um relacionamento com Ele. Seu plano sempre foi estabelecer uma comunicação clara e permanente conosco, mesmo depois da queda. Deus continuou a falar com os homens de diferentes formas, às vezes de maneira direta, em outros momentos por meio de seus anjos e profetas, de sua palavra escrita, dentre outras formas. A suprema expressão da glória de Deus é a pessoa de Jesus Cristo, conforme João, capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Conforme também Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. A pergunta mais comum que ouvimos é: como posso ouvir a voz de Deus? Muitos reconhecem sua incapacidade de ouvir a voz do Senhor, embora isso devesse ser algo natural para todo cristão, já que as Escrituras dizem, conforme João capítulo 10, versículo 4, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Conforme versículo 14 também. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Entretanto, se o nosso coração estiver endurecido, não ouvirá Deus, nem o verá ou o perceberá. Em geral, quando Deus prepara-se para lançar um juízo sobre pessoas pecadoras, envia um justo para anunciar sua punição, com o propósito de dar-lhes uma oportunidade de ouvir a mensagem divina, arrepender-se e serem salvas. Citando o Salmo 95, o escritor de Hebreus exortava seus leitores, conforme Hebreus capítulo 3, versículo 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Um dos resultados mais assustadores do coração endurecido é que quando o indivíduo não ouve mais a verdade e a direção de Deus, ele começa a conformar-se com uma realidade artificial. O que acontece em seguida é uma situação que observamos em alguns cristãos que vivem de acordo com a fantasia, o misticismo ou a religiosidade. Eles estão espiritualmente secos e estagnados em seu relacionamento com Deus, porque pararam de escutar a voz do Pai e começaram a ouvir outras vozes sociais, filosóficas, religiosas, demoníacas e assim por diante. Busquemos a Deus com toda a nossa força para que possamos ouvir sua voz e não endureçamos nosso coração como na rebelião. Nos vídeos mais à frente, veremos como curar um coração ofendido e também ter um coração obediente e entregue a Deus. Ponto 2. Incredulidade. Hebreus capítulo 3, versículo 12 nos fala: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Um coração perverso e incrédulo evidencia-se quando uma pessoa decide, por livre e espontânea vontade, não crer em Deus e, portanto, não obedecê-lo. Essa decisão é um ato notório de rebeldia e provocação. Ponto 3. A maldade. Outra causa para o endurecimento do coração é a rebelião. Em alguns vídeos anteriores, falamos que no final dos tempos, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, conforme Mateus capítulo 24, versículo 12. No grego original, a palavra traduzida como maldade significa ilegalidade e indica violação da lei, transgressão da lei, iniquidade ou injustiça. Esta deriva de outra palavra grega que significa sem lei. Cada vez mais a presente geração exige uma vida sem leis ou restrições. Um dos resultados trágicos desse comportamento é que as vítimas da maldade acabam endurecendo seus corações. Veremos alguns exemplos dos dias atuais. Suponhamos que uma mulher não queira mais viver dentro dos limites do pacto matrimonial
Então ela envolve-se com outro homem e divorcia-se do marido. O marido torna-se amargo e desconfiado, endurecendo seu coração com relação às outras pessoas. Ele não confia, porque aquela que lhe era mais próxima o abandonou. Vejamos outro caso. Um pastor perde a sua integridade roubando dos dízimos e das ofertas da sua igreja. Como resultado, as pessoas de sua congregação e outros cristãos que ouviram falar do incidente sentem-se enganados. Em uma tentativa de protegerem-se de novas decepções e perdas, essas pessoas endurecem seus corações com relação ao ato de ofertar, escolhendo proteger suas finanças, até mesmo quando se trata de legítimos propósitos para o reino de Deus. Suponhamos também que uma mulher é criada em uma família cheia de mentiras e maus tratos. Em consequência, ela fecha seu coração para o amor, nunca se casando nem desejando trazer filhos ao mundo, porque prefere não criar as condições em que seus próprios filhos poderiam potencialmente sofrer as mesmas experiências. Outro caso, suponhamos que um pai sente-se incapaz de corrigir seu filho quando este se comporta mal. Mais tarde, quando a criança cresce, o pai continua dando desculpas e encobrindo suas mentiras e seus roubos. Como resultado, o menino desenvolve uma atitude de superioridade, acreditando que tem direito a tudo. Com o coração já endurecido, o filho nunca aprende a respeitar as outras pessoas nem a assumir a responsabilidade pelos seus atos. Assim passa pela vida maltratando e ferindo os outros, vivendo apenas para si mesmo. No outro caso, suponhamos, um governo aproveita-se dos cidadãos durante um longo período de tempo, violando os direitos do povo e roubando-os. Deste modo, o coração das pessoas se endurece, levando-as a resistir ao governo e a rebelar-se contra qualquer tipo de autoridade. Por meio desses exemplos, podemos ver como a maldade leva ao esfriamento do coração, e um coração frio pode endurecer-se rapidamente. Deixe seu like, é só tocar nesse polegarzinho abaixo do vídeo, no lado esquerdo. Se inscreva no canal, também abaixo do vídeo, do lado direito. Compartilhe esse vídeo, abençoando a vida de outras pessoas. E se você não recebeu o seu Jesus como teu único e eterno Salvador, faça isto o mais rápido possível. Procure a igreja mais próxima de você, para se cumprir em tua vida o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Ative também o sininho, está abaixo do vídeo. Clique na opção todas para ser avisado todas as vezes que postar um novo vídeo. Lembre-se que o reino de Deus é real, perfeito e eterno. Lá não haverá mais lágrimas, enfermidades ou morte. A palavra de Deus nos garante que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e o que não chegou ao coração do homem, isto é, o que Deus tem preparado para todos nós. No próximo vídeo falaremos sobre os sinais de um coração endurecido. Um grande abraço a todos vocês e que o Deus vivo de Israel abençoe vocês de maneira poderosa e extraordinária, sempre, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.